No vídeo de hoje, vamos fazer um comparativo com 9 fundos imobiliários. Dentro desses 9, vamos escolher 3 aí para uma carteira teórica de fundos, que basicamente vai ser meio que uma retrospectiva dos últimos fundos imobiliários do canal. Confira em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. O primeiro fundo que vamos analisar de forma mais detalhada é o RZTR11, é um fundo de fazendas, então um pezinho aí no agro dentro desse conjunto de fundos imobiliários selecionados para esse último comparativo. Vamos começar trazendo o portfólio desse fundo imobiliário, que basicamente é composto por diversas fazendas. Nesta tabela temos uma visão completa do portfólio. A primeira característica que chama atenção é o investimento em estados onde normalmente não temos tantos fundos com imóveis assim, como Mato Grosso, Goiás e Piauí. Por serem fazendas, são principalmente áreas produtoras de soja no país. Temos duas modalidades de contratos, o Buy to Lease, que o fundo compra uma fazenda para alugar para um terceiro, e o Sale and Leaseback, quando o fundo compra a fazenda de um proprietário e depois aluga para esse mesmo proprietário que vai se tornar o inquilino. Os valores por hectare variam muito em relação à localização e às características da fazenda, então fica difícil fazermos uma correlação imediata. Por fim, são contratos de 10 a 15 anos, garantindo um bom horizonte de retorno do fundo. Agora vamos falar das principais fazendas do fundo. A fazenda Santa Clara fica em Bom Jesus, no Piauí. Trata-se de uma propriedade com mais de 12 mil hectares, dos quais 7.860 são área de plantio. O grupo Fritzen arrendou essa propriedade por 15 anos. Seu uso é para a produção de grãos e fibras. A fazenda Paranatinga fica em Sorriso, conhecida região produtora de soja e milho do Mato Grosso. Tem mais de 8 mil hectares, dos quais 5 mil são produtivos. Arrendada para o grupo Lermen por 13 anos. Por fim, a fazenda Rio Bonito, em Canarana, Mato Grosso. Possui 4.900 hectares, dos quais 4.100 são produtivos. A região é própria para soja e milho, arrendada por 14 anos para a Uber Agropecuária. Inclusive, devemos comentar que essa fazenda atualmente é somente 54% propriedade do fundo, já que a Uber adquiriu 46% da fazenda, fazendo o pagamento dessa parcela em setembro desse ano. Vamos ver agora um resumo do portfólio e um pouco da situação dos principais produtos da fazenda. Em relação à alocação-alvo, o fundo possui um percentual maior de contratos Buy to Lease e menor de Sale and Leaseback. Já a opção Land Equity, que não possui a opção de compra pelo locatário, está zerada. O fundo entende que deve buscar alocar nessa condição de forma a permitir aí capturar eventuais valorizações da terra que ocorram. Vamos falar da safra agora. As chuvas foram bastante razoáveis no Nordeste, mas no Centro-Oeste veio abaixo do esperado. Em dezembro, teremos um mês crucial para a produção das fazendas, especialmente no Centro-Oeste. Portanto, a falta de chuva pode diminuir essa produtividade. Um dado interessante para o investidor é a evolução do preço dos principais produtos dessas fazendas. A soja está em um patamar de 3 a 4 vezes seu preço histórico habitual. O milho está a um nível de 3 vezes o preço histórico, depois de uma leve queda de preço recentemente. E o algodão atingiu um pico, mas agora está em tendência clara de queda dos preços, mas ainda se mantém numa faixa de 2 vezes o valor. Agora, algumas características do fundo, que começou a ser negociado em outubro de 2020. Foram 2 emissões até o momento. O fundo chegou a avaliar uma terceira emissão recentemente, mas optou por não fazer, já que o preço da cota estava em um patamar mais baixo que seu histórico. A taxa de administração é de 1,25%.
O fundo está com dividend yield na casa de 14,6%, com um pouco mais de 1 bilhão de valor de mercado. São 52 mil hectares de área. O prazo médio para o final dos contratos está na casa de 11 anos e meio e o yield médio dos contratos é 12,6%. Agora temos um resumo dos resultados do fundo. No primeiro semestre de 22, o fundo recebeu 91 milhões de receita imobiliária, uma média de 15 milhões por mês, dando um resultado de 80,4 milhões no semestre, uma média de 13,4 milhões. O rendimento tem sido de R$ 1,25 por cota, um retorno bruto acumulado de 14,4% em 2022, acima do CDI e do IFIX no período. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos do RZTR11. Do lado positivo, é uma opção interessante para diversificação da carteira de investimento, com outro perfil de imóveis, né? Contratos longos e resilientes à crise, né? São ligados ao agronegócio. Cotação atual e bons dividendos históricos também são dois atrativos para esse fundo. Do lado negativo, há um cenário de mercado desfavorável para o fundo, já que ele tentou captar recursos, eram previstos 250 milhões na terceira emissão, que acabou cancelada. Então, esse é um dado negativo aí para o fundo nesse momento. Agora vamos avaliar o HGBS11, o maior fundo de shoppings da Bolsa em negociações na B3. Vamos comparar aí, ver como é que é o seu portfólio e suas principais pontos positivos e negativos. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A maior posição do portfólio é o Shopping Penha, em São Paulo. São 87% de um shopping de 29.900 metros quadrados. Esse shopping se consolidou como importante centro de compras na zona leste de São Paulo. O Shopping West Plaza é a segunda maior posição do fundo, sendo que o fundo possui uma parcela via o imóvel diretamente e uma outra menor via fundo de investimento imobiliário. São 88,8% de um shopping de 36.800 metros. Trata-se também de um importante centro de compras na sua região, na capital paulista. A terceira maior posição do fundo é o Shopping Dom Pedro, em Campinas. São 10% de um shopping gigantesco de 126 mil metros quadrados, sendo referência na sua região. O fundo possui essa parcela do shopping por meio de outro fundo de investimento imobiliário. Seguindo, temos o Moca Plaza Shopping. O fundo possui uma participação de 20% nesse shopping, em bairro tradicional de São Paulo. O empreendimento possui 42 mil metros quadrados. O São Bernardo Plaza fica na região do ABC Paulista. Possui quase 43 mil metros quadrados e o fundo possui uma participação de 35% nele. O Tivoli Shopping Center fica no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, próximo à cidade de Campinas. O fundo possui 59% desse shopping de 25 mil metros quadrados. Na capital, região nobre da cidade, o fundo possui 15% do shopping Vila Lobos. São 28 mil metros quadrados e um shopping muito bem localizado na capital paulista. Vamos passar rapidamente pelas participações menores em shopping centers no portfólio desse fundo. O Fashion Outlet fica em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O fundo possui 49%. O Gran Plaza Shopping, em Santo André, ABC Paulista, tem uma participação de 7,5% do fundo. O Floripa Shopping tem uma participação de 19% do fundo e fica na capital de Santa Catarina, Florianópolis. O Santana Park Shopping fica em São Paulo e tem uma participação de 15% do fundo. O Suzano Shopping fica em Suzano, São Paulo, e tem uma participação de 15% do fundo. O Goiabeiras fica em Cuiabá, Mato Grosso. Possui vacância elevada e o fundo possui 54% do imóvel. O Via Park Shopping fica no Rio de Janeiro e o fundo possui 12% do imóvel. E, por fim, o fundo possui uma participação mínima no Franca Shopping, que fica em Franca, interior de São Paulo. São 0,4% de participação nesse shopping.
Grande parte dos imóveis são de propriedade direta do fundo, mas há 25% do portfólio em participação que se dá por meio de outros fundos imobiliários. Os três principais operadoras são a BR Malls, a AD Shopping e a Aliança Sonae. Em termos de distribuição, temos 89% no estado de São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos agora ver os indicadores dos shoppings que fazem parte do portfólio. Temos dois shoppings com vacância elevada, o Goiabeiras e o West Plaza, sendo este último de maior impacto para o resultado do fundo. Entre setembro de 2019 e setembro de 2022, tivemos uma inflação de cerca de 59%, IPCA. Todos os shoppings do portfólio não recuperaram a venda se considerarmos a inflação nesse patamar. Mas vale destacar que temos três shoppings com venda menor que 2019, o Goiabeiras, o West Plaza e o Santana Shopping. Portanto, é um resultado muito pior. Além de não repor a inflação, ele ainda perdeu em volume de vendas em relação a 2019. Já em termos de lucro operacional líquido, podemos destacar o Suzana Shopping e o Fashion pelo aumento significativo do lucro. Agora vamos ver os indicadores consolidados. As vendas por metro quadrado aumentaram somente 9%, levando a um NOI de 13% maior entre 2019 e 2022. Lembramos que tivemos essa inflação aí de 59% no período. Um indicador bastante positivo é a inadimplência líquida em quase zero no último trimestre, que tem os resultados relatados. O fundo recebeu no último mês um valor de 8,5 bilhões de reais em aluguéis de imóveis e 3,7 milhões com rendimentos de fundos imobiliários. Vemos que no acumulado do ano do fundo, a estratégia de ganho de capital trouxe resultado negativo para o fundo, mas não chega a ser algo relevante perto do valor da receita total do fundo. Com o aumento da receita imobiliária nos últimos meses, o fundo conseguiu pagar rendimentos maiores, na casa de R$ 1,35 nos 2 últimos meses. Nesta tabela, o fundo traz as informações do seu rendimento. Trata-se de um fundo relativamente antigo, portanto, os valores desde o início são bastante expressivos. Desde o início do fundo, ele conseguiu um retorno de 15% ao ano de rendimentos mais valorização das cotas, o que dá um valor bem superior ao CDI durante o período todo. Graficamente podemos ver essa relação, mas houve momentos em que o rendimento era bastante maior do que o CDI, inclusive batendo o IFIX, que está representado em roxo nesse gráfico. É um fundo com bom nível de liquidez, com negócios até quase 40 milhões no último mês, somando o mês total. Finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para o HGBS11. Do lado positivo, ele tem um portfólio diversificado com participação em vários shoppings. Grande parte da receita é contratada, ou seja, depende muito pouco do ganho de valor de negociação de cotas de outros fundos imobiliários. É uma situação diferente de alguns outros fundos que a gente já analisou em nosso canal. O histórico de rendimentos desde o seu início é bastante interessante, ele acumula um ganho bastante relevante, mesmo passando pela pandemia recente, né? Ele mantém esse ganho. E ele tem uma baixa taxa de administração, quando comparado com outros fundos de shopping. Em compensação, do lado negativo, a recuperação do setor ainda não foi plena e estamos em um patamar abaixo de 2019. O menor dividend yield que outros fundos de shopping similares e 2 shopping centers especificamente com vacância bastante elevada e sem dúvida impactando o resultado desse fundo. Ainda na área de shopping center, vamos avaliar agora o Mall 11, que é um fundo também que foi analisado pelo canal, tem algumas características bem interessantes. Vamos ver como é que ele se comporta.
Vamos começar trazendo o portfólio desse fundo de shoppings. O primeiro, Maceió Shopping, no qual o fundo possui uma participação de 52% da área. Um shopping com 213 lojas, inaugurado em 89 na capital do Alagoas. O Shopping Tacaruna foi inaugurado em Recife e tem uma participação bem pequena do fundo BR Malls, de menos de 7%. O fundo possui um quarto do Suzano Shopping, na cidade de Suzano, em São Paulo. É um shopping de 105 lojas, inauguradas no ano 2000. Em Taboão da Serra, o fundo possui apenas 8% do Shopping Taboão, um shopping de 206 lojas, inaugurado em 2002. O Boulevard Shopping Feira fica em Feira de Santana, na Bahia, tem uma participação de quase 30% do fundo. É um shopping inaugurado em 99, tem 122 lojas. O Shopping Parque Lagos, em Cabo Frio, importante cidade turística do estado do Rio de Janeiro, tem uma participação de 40% do fundo e foi inaugurado em 2013, possui 124 lojas. O Shopping Parque Sul fica em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, também possui uma participação de 40% do fundo e foi inaugurado em 2018 com 83 lojas. E por fim, o shopping mais relevante do fundo, no qual ele possui 100%, o Madureira Shopping, em Madureira, Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1989 e possui 170 lojas. Esse ativo responde por 1/3 do lucro operacional líquido do fundo, praticamente. É uma concentração bastante relevante. E falando em concentração, neste gráfico vemos a abertura do lucro operacional líquido por shopping. Como podemos perceber, metade do resultado vem de apenas 2 shoppings, o Madureira e o de Maceió. Eu especificamente não conheço nenhum desses 2 ativos, mas de modo geral, não me agrada ter uma concentração tão relevante assim em 2 ativos que não são até ativos assim de regiões conhecidas por terem grandes shopping centers ou grandes conhecidos do público em geral. Aliás, se você conhece um desses shoppings e puder dar uma visão para a gente desses ativos, certamente ajuda bastante ter essa percepção adicional de quem conhece o ativo. Vamos comparar agora os dados operacionais do fundo. No primeiro gráfico temos a evolução das vendas por metro quadrado do portfólio. Um detalhe exposto na linha tracejada em azul que exclui o resultado do Madureira Shopping, comparando assim os dados numa mesma base com os dados do ano anterior. Sem ele, em julho, o resultado foi ligeiramente abaixo do resultado de 2021 e de 2019. Mas temos que incluir também a inflação na conta, que foi relevante no período por conta principalmente das medidas contra a pandemia. Dessa forma, podemos dizer que o nível de venda segue menor. A taxa de ocupação também está menor, se concentrando principalmente no Parque Sul e no Madureira Shopping. Vamos falar agora da inadimplência, que apresentou picos ao longo de 2020 e 2021, mas em 2022 está num patamar bem mais baixo. Em julho registrou apenas 1%. O lucro operacional líquido por metro quadrado reflete uma situação semelhante às vendas. Estamos ainda em patamar inferior ao de 2019, que foi o ano sem a pandemia. Nas vendas das mesmas lojas, o resultado ficou um pouquinho melhor, com um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Mas se compararmos o mês de julho de 22 com o mês de julho de 19, temos ainda 8% abaixo de vendas abaixo do patamar de 2019. E o aluguel também segue em tendências bastante similar. Trazendo o último resultado mensal, temos uma receita imobiliária da ordem de 6,8 milhões de reais e uma despesa com CRIs de 1,4 milhão no mês. Isso levou a um resultado de 77 centavos por cota, acima da média do último ano. Portanto, como todos os fundos de shopping, o MAL 11 também é um fundo em processo de recuperação dos seus rendimentos mensais.
Neste gráfico, vemos a evolução dos resultados mensais. Em dezembro de 2021, tivemos a entrada do Madureira Shopping no portfólio, sendo a posição mais relevante do portfólio hoje, trazendo impactos significativos na receita e na despesa do fundo. O fundo tem crescido seu pagamento de proventos ao longo dos últimos 12 meses. Isso reflete no melhor resultado dos shoppings com a saída efetiva da pandemia. Neste gráfico, vemos que a cotação do MAL 11 apresentou uma recuperação de valor, principalmente no último mês. A gente observa essa subida final, aí chegando próximo a R$109 mil. E essa recuperação tornou o resultado do fundo melhor do que outras bases de comparação de rendimento, inclusive. Na visão de patrimônio líquido, a gente tem 1 bilhão em ativos e 268 milhões em CRIs a pagar desde a aquisição do Madureira Shopping. Vale colocar uma informação importante do fundo, que mesmo com essas obrigações, o fundo afirma que não será necessária nova emissão de cotas, uma vez que o resultado operacional líquido do fundo é maior do que o pagamento mensal dos CRIs, que será exigido. O primeiro pagamento deverá ocorrer em janeiro de 2024. Nesta data, devemos ter uma queda do rendimento do fundo. Outra aquisição do fundo que está sendo feita é a do Campinas Shopping, em Campinas, interior de São Paulo. O fundo irá pagar R$82 milhões por 20% desse shopping. E, finalmente, vamos colocar os pontos positivos e negativos para investimento no fundo MAL 11. Do lado positivo, a inadimplência caiu de modo significativo no fundo. Os proventos são crescentes e a boa taxa de crescimento do dividend yield, quando a gente analisa o seu histórico recente. O pagamento de dívida de CRIs com a receita do fundo sem a necessidade de emissão de novas cotas também é algo interessante para o cotista. E do lado negativo, ele tem uma concentração do portfólio em 2 ativos, e normalmente são 2 ativos aí que não são tão conhecidos do público em geral, e o resultado de vendas dos ativos ainda não retornou ao patamar de 2019, o que também nos mostra que a recuperação do setor, pelo menos nesses shoppings do portfólio, não foi total até o momento. Entrando agora na área de fundos de papéis, começando pelo maior deles, o Canip 11. O Canip 11 é um fundo de papéis e, por ser o maior patrimônio líquido da Bolsa, nós vamos passar somente pelas principais posições, já que a sua carteira é bastante extensa. A maior posição da carteira é o CRI Gazit-MOLS, com vencimento em 2037, indexação por IPCA mais 5,9%. As garantias são os recebíveis de 5 shopping centers deste fundo. Na segunda posição, temos o JHSF Malls, baseado em shoppings estáveis em 3 estados, São Paulo, Bahia e Amazonas. Sua taxa IPCA mais 6,9% e o seu prazo vai até 2035. A terceira maior posição é um galpão Cajamar, com taxa de IPCA mais 6%, e a operação está lastreada em um galpão locado para o Mercado Livre, nessa cidade próxima à capital paulista. A quarta maior posição é o CRI Lages Faria Lima. Esse CRI é lastreado em uma laje corporativa no Itaim, região nobre de São Paulo. Sua taxa é IPCA mais 5,1% e seu prazo 2034. Quinta posição, temos o Shopping Balneário, em Santa Catarina. Sua taxa é CDI mais 1,5% e prazo até 2034. E por fim, dentro dessas 6 maiores posições, temos o Shopping Paralela 2, com operação lastreada em shopping na cidade de Salvador. Taxa de IPCA mais 6,8% e prazo até 2036. Essas 6 posições são algo como 20,8% do patrimônio líquido do fundo.
Vamos passar mais rapidamente agora por outras posições do fundo. E todas essas juntas que estão nessa lista aqui vão somar 37,6% do patrimônio líquido do fundo, que até por ser um patrimônio muito relevante, acaba tornando essa alocação do fundo bastante pulverizada. Um CR de logística é o CD Extrema e SBC, lastreado em 2 galpões em Extrema, Minas Gerais e São Bernardo do Campo. Ambos são BTS, Build to Suit, e com contratos atípicos. O edifício Cidade Jardim tem como lastro um edifício corporativo AAA no Itaim, com 100% de ocupação. O Shopping Uberaba suportou a aquisição desse shopping pelo fundo HSML 11. O Shopping Bahia, na cidade de Salvador, tem desempenho operacional consistente e suportou a operação de aquisição desse shopping por um fundo imobiliário. Outro CRI na área de shopping center do Shopping Cosmopolitano, que fica na cidade de São Paulo. Além desse ativo, o CRI conta com a garantia em 2 edifícios na região nobre da cidade de São Paulo. O CD Cabreúva 2 tem como garantia um galpão logístico nessa cidade, adquirido recentemente por um fundo imobiliário. O Torre Almirante, no centro do Rio de Janeiro, suportou a aquisição desse mesmo edifício com o mesmo nome por um fundo imobiliário. E, por fim, o edifício LEED está baseado nesse prédio AAA na Faria Lima e que está 100% ocupado. Essas são as maiores posições do Canip 11. Agora vamos falar de uma visão resumida do portfólio. Quase todo o patrimônio líquido do fundo está em CRIs e quase 95% do total indexado ao IPCA. Por esse motivo, ele se torna um fundo para boa proteção inflacionária. Em termos de setores, os mais relevantes são escritórios, shoppings e logísticos. Vamos falar agora do resultado do fundo. Na linha do resultado de CRIs, que é o principal item do portfólio do fundo, quase que exclusivamente gera toda a sua receita, temos uma variação muito significativa nos resultados. Inclusive, com a deflação no mês de setembro, gerou um resultado negativo. Em maio, esse fundo gerou mais de 140 milhões de resultado. Mas podemos ver aí que a variação da inflação impacta enormemente o resultado. Em novembro, o resultado fechou em 40 milhões. Enfim, de certa forma, o ponto positivo para o fundo é que a gente não pode considerar deflação um cenário básico aí para a situação econômica do país. Ainda mais nesse momento em que temos aí a Câmara discutindo a PEC da irresponsabilidade fiscal e deve ser aprovada aí, né, provavelmente. E o fundo busca atenuar sua distribuição de forma a não passar totalmente a volatilidade dos seus resultados, tanto para cima quanto para baixo. Nessa outra tabela, podemos comparar os últimos resultados com o DI. Com o aumento das taxas de juros, o fundo tem apresentado desde julho desse ano resultados piores que o DI, mas temos que pensar no longo prazo. E este momento em que temos ameaça de juros maiores, podemos ter valores interessantes aí para aquisição de cotas do fundo, uma vez que o preço das cotas caiu, né, e podemos adquirir cotas mais baratas. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Neste gráfico, vemos a evolução da cota patrimonial do fundo, que por se tratar de um fundo de papel tem uma marcação a mercado na sua cota patrimonial, e a variação da cota de mercado. Mas é interessante notar que a queda da sua cotação também gerou um aumento de interesse na negociação do fundo, chegando a patamares de liquidez diária bastante elevados para o fundo imobiliário. E vamos trazer os pontos positivos e negativos do Canip 11. Do lado positivo, é um fundo de grande porte e, portanto, resiliente a crises. A sua menor taxa de administração do que os outros fundos similares também é um ponto positivo. E o desconto em relação ao valor patrimonial, que é maior do que outros fundos similares. Em compensação, o aumento da taxa de juros tem penalizado o valor da cota, reduzindo também o valor patrimonial do fundo. O
período de deflação reduziu a rentabilidade, uma vez que ele é quase que totalmente, né, a grande parte é indexado ao IPCA. E o patrimônio com grande participação de shoppings e lajes também é um ponto de atenção, uma vez que essas duas áreas passaram aí por um momento crítico, principalmente aí durante a pandemia. Vamos avaliar agora outro fundo da Kinea, o KNCR11. E vamos começar falando do portfólio do KNCR11, que é um fundo de papel, ou seja, ele tem as suas maiores posições em CRIs. E nesta tabela temos uma visão das posições mais relevantes no patrimônio do fundo. A maior posição é a JHSF Mall, que responde por 6,3% da carteira. Este CRI é baseado nos shoppings da JHSF Malls em São Paulo, Bahia, Amazonas e são todos shoppings maduros. A segunda posição do fundo é um CRI da Brookfield, mas o fundo possui diversos CRIs dessa incorporadora. As garantias estão em 10 imóveis adquiridos pela empresa, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde podemos destacar o Parque da Cidade, o JK e o Ventura Towers. Há alguns CRIs exclusivos do edifício BFC, que também faz parte do portfólio da Brookfield. O CRI EZ Tower para a Torre B desse conjunto, que possui uma área bruta locável de 47 mil metros quadrados em um edifício AAA. O São Carlos tem como garantia as lajes corporativas no edifício Cidade Nova, no Rio de Janeiro. E, por fim, a última das posições mais relevantes que vale a pena destacarmos, o CRI Almeida Júnior é baseado no shopping Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Resumindo o portfólio, aqui vale uma observação bastante importante para esse momento da taxa de juros da economia. A inflação caindo, inclusive. 92% do portfólio está indexado ao CDI e uma taxa de CDI mais 2,53%. Em compensação, 50% atende ao mercado de escritórios, que passou por um momento mais crítico na pandemia e agora, com retorno ao normal, devemos ter aí, esperamos, uma redução da vacância. 27,8% está alocado no setor de shopping e o fundo possui 103,8% do seu patrimônio líquido em CRIs, já que temos alguns poucos passivos no fundo. A liquidez e o número de cotistas do fundo é bastante elevada. Depois de passar pelo portfólio, vamos dar uma olhada na demonstração de resultados. Na linha de resultados do CRI, vemos o crescimento significativo ao longo dos meses. Isso levou ao crescimento do resultado líquido em mais de 2 vezes. O resultado por cota saiu de 0,54 para R$ 1,11. Nessa tabela, vemos que a rentabilidade do fundo está acima de 1% ao mês desde maio desse ano. Neste gráfico, vemos a evolução da cotação do fundo no mercado. É importante observar dois fatos. Primeiro, que o volume cresceu significativamente a partir de 2019, mostrando maior interesse no fundo. E outro fato importante foi que o fundo passou por um período interessante abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente está sendo vendido praticamente no seu valor patrimonial. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos do KNCR11. Os pontos positivos é um portfólio com grande indexação ao CDI, nesse momento de taxa de juros alta e deflação em alguns meses. Ele preserva rendimento, né? Rendimentos crescentes no último ano e um grande volume e um grande porte desse fundo também são dados positivos. Do lado negativo, o dividend yield estava em um patamar menor do que outros fundos de papel, ou seja, enquanto os outros aproveitaram a inflação em alta, ele ficou um pouco para trás, mas agora ele está se recuperando.
E a maior parte dos instrumentos de dívida são de escritórios e shoppings, que passaram por um maior nível de dificuldade, principalmente aí durante a pandemia. Eventualmente pode ter problemas futuros aí, por questões até de inadimplência, né? A gente tem que ver como é que anda a saúde desses devedores como um todo. Um outro fundo de papéis da lista, o RBRR11. Vamos ver como é que é o seu portfólio e os seus principais dados. Vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A maior posição do portfólio é o JK Iguatemi, com 8,2% de participação no patrimônio líquido. O devedor é o fundo imobiliário VBI Prime Properties, que adquiriu 20% da torre e tem contratos com a Johnson & Johnson e Prevent Senior. Outro CRI, o JK Financial Center, representa 7,7% do valor total do patrimônio do fundo. Tem como devedor um fundo de lajes corporativos da Rio Bravo e financiou a aquisição de uma torre AAA na Avenida JK, em São Paulo. A terceira maior posição é o GT Banco do Brasil. É a maior posição indexada ao IGPM. Responde por 6,2% do patrimônio líquido do fundo. Essa operação foi lastreada na sede administrativa do Banco do Brasil, em Brasília. Seguindo, entre as maiores posições, temos o JFL Jardim Faria Lima. Possui a taxa mais alta, com IPCA mais 7,75%. Tem como garantias as unidades residenciais no empreendimento Jardim Faria Lima. O CRI Cabreúva, com duration e LTV bastante baixos em relação aos demais do fundo. A operação está lastreada na locação de um galpão logístico AAA em Cabreúva, São Paulo, locado para uma empresa de varejo. O Faria Lima Business Center está indexado ao IGPM, está lastreado nos contratos de locação desse prédio localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Seguindo, temos o CD Guarulhos, está lastreado na locação de um CD de uma rede de supermercados na região da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. O GEGA Barueri financiou a aquisição de um CD de 35 mil metros quadrados em Barueri por um fundo imobiliário e o locatário é a General Electric. O BTG Malls é a posição seguinte, financiou a aquisição de shoppings pelo FI de shopping do BTG e tem como garantias um shopping no Rio de Janeiro e outro na região metropolitana de Belo Horizonte. O Pátio Malzone permitiu a aquisição de prédio AAA na Faria Lima pelo fundo Blomocal Catuai. Entre os inquilinos temos o Google. O Patrifarm tem como garantia imóveis em Minas Gerais, trata-se de uma empresa patrimonial e é o único dessa lista das maiores posições com classificação BBB. O Itaim Bibi AAA permitiu a aquisição de um terreno perto da Faria Lima pela incorporadora AMY. E por fim, dentro das maiores posições do fundo, temos o Iguatemi, né, JK Iguatemi, dessa vez indexado ao CDI, que é o mesmo do começo do portfólio, que é a primeira linha lá de cima. Só que um indexado ao IPCA, outro indexado ao CDI. Resumindo, portanto, o portfólio de fundo, temos 92% das operações com rating A ou superior. As maiores posições das garantias estão em lajes corporativas, seguidos por logísticas e residenciais. E 83% estão na região sudeste, sendo que 79% delas estão no estado de São Paulo e chama a atenção que 44% do total está em regiões prime, dentro da capital do estado de São Paulo. 68% do fundo está indexado ao IPCA mais 6,4%. Isso ajuda a entender o motivo do seu rendimento ter reduzido nos últimos meses. 25% do total possui LTV acima de 75%, que são operações com um grau de risco um pouco maior.
e 58% possuem risco corporativo, o restante são locações multiusuários. Vamos falar agora dos resultados do fundo nos últimos meses. Durante o período, o fundo foi ajustando o portfólio, aumentando a participação em CRIs vinculados ao IPCA, reduzindo, portanto, a participação em CRIs indexados ao CDI. Nessa tabela, trazemos o resultado do fundo. Já podemos ver algo interessante. A correção devido aos juros dos CRIs tem se mantido em patamar próximo, mas a correção monetária, grande parte com o IPCA, apresenta valor mais baixo em agosto. Com isso, o resultado do fundo ficou menor em agosto e seu rendimento veio caindo de 1,27 para 1. Com a queda do IPCA recente, devemos ter esse patamar mais baixo, pelo menos durante os períodos em que registrarmos essa inflação menor. O pico de rendimentos no último ano foi justamente em junho, com 1,27 por cota, mas o resultado do último mês leva um dividend yield ainda interessante de 12,9% ao ano. Fica um alerta que com essa situação, o rendimento no mês acabou ficando ligeiramente abaixo do CDI, como podemos ver na evolução do spread em relação ao CDI do fundo. A composição da receita ela é quase que toda vinculada aos CRIs, mas o fundo possui também pequenas participações em outros fundos, mas é uma proporção bem pequena. O fundo possui uma reserva de 55 centavos por cota, como podemos ver nesse gráfico. O retorno total do fundo desde a sua criação, incluindo os dividendos, foi de 185% do CDI, portanto, um nível de retorno mais alto, principalmente recentemente agora. O fundo possui um bom nível de liquidez, sendo negociado na casa de 4 milhões de reais por dia. Vemos inclusive pelo gráfico que esse volume de negociação apresentou um aumento recente aí, nos últimos meses pelo menos. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos que identificamos no RBRR11. No lado positivo, ele tem garantias em regiões bastante valorizadas de São Paulo, são garantias robustas. Ele apresenta um excelente nível de liquidez. O crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi significativo a cada ano. E um momento que aparenta estar no seu momento adequado, aí baseado no valor da cota em relação ao seu histórico. Do lado negativo, ele tem uma grande indexação ao IPCA, em momentos como agora, em que a gente está registrando aí, inclusive, alguns períodos de deflação, é um fundo que vai notoriamente perder rendimento. Então, isso daí é uma característica que é intrínseca dele aí, por conta da sua composição atual, do seu portfólio. E ele tem uma concentração até que grande no setor de lajes corporativas, que é um setor que está passando aí por um processo de recuperação, mas é um setor que sofreu muito aí, principalmente durante o período da pandemia, com muita entrega, inclusive, de imóveis. Então, há de se verificar aí como é que teremos a recuperação de fato nessa área, e se os fundos que possuem o CRI que compõe a carteira do RBRR, se eles estão com uma liquidez razoável aí para manter os pagamentos aí das suas dívidas. Vamos avaliar agora o Tordesilhas, o TORD11, também é um fundo de papéis. Vamos trazer o portfólio do fundo, que é misto, portanto tem uma série de instrumentos diferentes em sua composição. Vamos falar das maiores posições de CRI no momento. O Van Holding tem como indexador IPCA mais 12,5%.
Tem como garantia a receita das empresas desse grupo e o excedente de 14 empreendimentos no total. Tem carência de amortização até dezembro de 2022. O próximo é o GPK, com IPCA mais 11,5%. Tem o aval da empresa do Brasil Parques e já começou a receber os valores das vendas do Hidros Gramado. A terceira maior posição desse segmento também é da área de lazer e turismo, a exemplo dos outros dois. O Hope tem como cupom IPCA mais 9% e há uma cota subordinada também com IPCA mais 12,4%. E a carência de amortização vai até 2024. Além da lista de CRIs, o fundo possui também algumas cotas de outros fundos. Um montante equivalente a 22% do seu patrimônio líquido está em cotas do SRVD11, que vamos destacar aqui nessa lista. Esse fundo é um fundo com 91 cotistas somente, tem tido pagamento de proventos bastante irregulares. Trata-se de um fundo para desenvolvimento de resorts e vilas de luxo, com a maior parcela dos novos projetos em cidades litorâneas. Se destacam empreendimentos entregues em Gramado e Foz do Iguaçu também. O fundo também possui investimento direto em imóvel, nesse caso um empreendimento em Manaus e um valor bastante baixo do patrimônio líquido do fundo. Além disso, o fundo possui também alguns empreendimentos via equities. A maior parcela, 14% do patrimônio líquido, está no Resort do Lago, em Caldas Novas, Goiás. Trata-se de uma multipropriedade com 31 mil metros quadrados de volume geral de venda de quase 600 milhões de reais. Foram entregues 4 blocos do total de 8. O bloco E está previsto para ser entregue em janeiro de 2023. Possui dívida bruta da ordem de 54 milhões, mais valores a receber de 76 milhões, e chama a atenção a alta inadimplência no mês de agosto. O Cavama Residence é um multipropriedade com parque aquático também em Caldas Novas, Goiás. Representa 10,4% do portfólio do fundo. Tem uma área total de quase 63 mil metros quadrados. Volta a me chamar a atenção o índice de inadimplência e a taxa de distratos, que no mês de agosto foram muito altos. A terceira maior posição nessa categoria é o Macaira Residence, no litoral da Bahia. Ele terminou a fase 1 em 2021, mas ainda está com um percentual relativamente baixo de vendas. Essa parte do portfólio me parece a parte mais preocupante. Acredito que seja o principal motivo pelo qual o fundo esteja bem descontado nesse momento. Resumindo o portfólio, são quase 43% em fundos imobiliários, quase 40% em equities e 17% em CRIs, uma participação de 76,6% no setor de hotelaria e uma concentração especialmente na região de Caldas Novas, Goiás. Dentro dos CRIs, mais de 90% é indexado pelo IPCA, 88% pertence ao segmento corporativo e 67% tem LTV maior que 80%, indicando um maior nível de risco desses instrumentos. Na demonstração de resultados, podemos perceber alguns detalhes interessantes. Houve queda da receita recebida pelos CRIs e uma queda ainda maior no valor recebido pelos fundos imobiliários. E a parcela significativa do patrimônio líquido que está em equities não tem uma distribuição de valores mensais, o que torna o fluxo de caixa desse fundo bastante complexo. Por conta disso, o dividendo distribuído tem sido proporcionalmente mais baixo, inclusive performando menos do que o seu benchmark. No mercado secundário, houve um momento em que apareceu uma maior liquidez do fundo ao longo do ano de 2021, mas o fundo perdeu liquidez ao longo do tempo e também perdeu seu valor de cota, como podemos perceber nesse gráfico.
E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos do TORD 11. Do lado positivo, é um fundo misto com CRIs, fundos imobiliários e equities, que tem uma ideia bastante interessante. Ele tem um baixo preço em relação ao seu valor patrimonial no momento, mas se deve principalmente aos seus pontos negativos. E os pontos negativos é a concentração do patrimônio líquido em alguns investimentos que apresentam maior risco e principalmente estão com alta inadimplência nesse momento. A queda do preço se deve à queda também da sua capacidade de gerar dividendos, ou seja, o preço está alinhado com o dividendo que está sendo gerado, e ele tem uma concentração, a meu ver, excessiva, né, na região de Caldas Novas, Goiás. E a pergunta que o investidor tem que fazer, né? Será que existe uma demanda para tantos novos empreendimentos assim nessa cidade, né? É uma estância de lazer, né? De águas termais, né? Há muito tempo, né? Existe esse foco no turismo, mas será que tantos empreendimentos novos sendo lançados, né? Vão ter demanda suficiente, né? Para à medida que forem ficando prontos ali para permitir o pagamento desses instrumentos de dívida, né? Essa é a pergunta principal aí que o investidor tem que se fazer, né, em relação ao TORD 11. Vamos dar uma olhada nos dados do Habitat, o Habit 11, que é um fundo de papéis focado aí principalmente no mercado de loteamentos, né, e multipropriedades. Vamos começar pelo portfólio do fundo, que possui diversos CRIs. Começando pelas maiores participações do fundo, temos com a maior participação o Ipioca Beach Residence, que fica em Maceió, Alagoas, e tem taxa de IPCA mais 12%. Trata-se de um multipropriedade próximo à praia. A segunda maior posição é o BRDU Urbanismo, com taxa de IPCA mais 11,5%. Tem como garantia os recebíveis de 6 loteamentos nas cidades de Imperatriz do Maranhão, Rondonópolis, Mato Grosso e Luisiânia, em Goiás. Em Gramado, Rio Grande do Sul, temos o Chateau do Golden Lagueto. Com a taxa de IPCA mais 12%, o fundo possui como sócios o Grupo Van e Lagueto. O Pôr do Sol Urbanizações tem como garantia loteamentos em Sorriso e Rondonópolis, no Mato Grosso. O edifício Sky fica em Diadema, São Paulo, e tem como garantia os direitos creditórios das unidades vendidas. O Monte Serra Apolo Residencial fica em Nova Mutum, Mato Grosso. Tem uma taxa de IPCA mais 13%. É um loteamento de 1.587 lotes e fica nessa cidade que é a segunda maior produtora de grãos do estado. Dando continuidade na lista dos CRIs mais relevantes, o fundo possui 3% do seu patrimônio no Cumaru Golf São Paulo, localizado em frente ao São Paulo Golf Clube e com uma taxa de IPCA mais 11%. O Infinity fica em Rondonópolis, Mato Grosso. Está 57% vendido e com entrega prevista para dezembro de 2025. O Parque dos Poderes, em Sorriso, Mato Grosso, tem uma taxa de IPCA mais 12,5% e tem como garantia os recebíveis de venda dos lotes. O New York Residence fica em Fortaleza, Ceará. Trata-se de um projeto de 2 torres residenciais. O Solar das Águas Parque Resort fica na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. Taxa de IPCA mais 9,5%. Trata-se de uma multipropriedade próximo aos parques aquáticos dessa cidade. O loteamento Recel, em Boa Vista, Roraima, envolve 2 loteamentos nessa cidade. Dentro da estratégia principal do fundo, essas são as principais posições dos CRIs. Dentro da estratégia tática do fundo, ele possui 2 participações que vamos considerar mais relevantes. O Chocolate Lugano, com taxa de IPCA mais 10%, com risco corporativo dessa marca de chocolate da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, e o
Medabil envolve um galpão logístico para esse fabricante de estruturas metálicas. Também ele está vinculado ao risco corporativo dessa empresa. Esta é uma distribuição das garantias do portfólio, sendo que 26% se localizam no estado de São Paulo, 19% em Mato Grosso e 15% no Rio Grande do Sul. Quase 89% do patrimônio está alocado em CRIs. Na área de loteamento, multipropriedades e incorporação, a gente tem um total de 87% do patrimônio líquido. Portanto, vemos um foco aí quase que exclusivo nessa área de habitação e o que pode envolver aí um risco específico, principalmente para esse fundo imobiliário, uma vez que essa área depende principalmente aí de taxas mais baixas por longo tempo, né? E uma economia um pouco mais estável. Qualquer situação que leve a uma crise imobiliária, esse fundo aí deve sofrer bastante. Temos 80% do patrimônio líquido vinculado ao IPCA e com taxa média de 10,6%. Evidente que existe um risco maior nesse fundo, né, com o cenário econômico, mas ele acaba sendo, por essa característica de vínculo, principalmente ao IPCA, ele tem uma proteção inflacionária razoável. Mas é bom sempre ficar atento ao risco de crédito dos devedores aí desses diversos instrumentos aí de dívida. O fundo registrou no último mês um valor de 6,4 milhões de reais na receita de CRIs. É interessante ver a evolução da receita desse tipo de fundo com a deflação que registramos nos últimos meses. Veja que a linha de atualização monetária, a linha B dessa tabela, que envolve em grande parte aí o IPCA, né, ela vai a um valor bastante baixo. A receita chega a ser praticamente metade do que já registrou no passado, com a inflação num nível mais alto. Com esse efeito, vemos claramente a distribuição do fundo caiu para um patamar abaixo da média nos últimos 3 meses de resultados. O dividend yield, que chegou a passar de 17%, no último mês fechou num patamar anual de menos de 12%. E vendo finalmente o DRE, que tem a demonstração contábil do fundo, podemos ver de modo mais claro o que está acontecendo com o portfólio. Considerando que além da atualização monetária ter impacto no resultado diretamente, caso esse fundo fosse se desfazer de parte do portfólio, também houve uma queda dos valores dos CRIs recentemente, fazendo com que o lucro contábil caia de 12 milhões para pouco mais de 2 milhões de reais. Mas temos que ter em mente que esse cenário base de deflação não é um cenário que pode se esperar por muito tempo no Brasil, né? Inclusive agora com essas discussões aí, sinalizações, principalmente da PEC de gastos, há de se esperar aí que a gente tenha um ano que vem, principalmente aí com taxa de inflação num patamar um pouco mais alto. Em termos de liquidez, o fundo apresenta um bom patamar, na casa de quase 2,4 milhões de reais diários registrados no último mês fechado. Neste gráfico a gente vê essa evolução de maneira até mais clara ali do nível de liquidez desse fundo. E vamos agora falar dos pontos positivos e negativos para investimento no Habit 11. Do lado positivo, ele é um fundo que tem proteção inflacionária, pode ser importante principalmente aí na volta de patamares mais altos de inflação. Ele tem um elevado dividend yield por conta disso, né? Ele é indexado à inflação e a sua taxa, né, mais 10% em média, né? Então tem CRIs com um pagamento bastante relevante e tem um bom nível de liquidez no mercado. Já do ponto negativo, é um fundo que tem um risco concentrado em loteamentos, incorporações e multipropriedades, que é muito dependente aí, principalmente do cenário de compra e venda de imóveis residenciais
Então, o investidor tem que ficar atento ao ciclo, ao momento do ciclo imobiliário que ele vai fazer a aquisição desse fundo. E há outros fundos com maior desconto em relação ao patrimônio líquido. E também, se a gente reparar ali aquela coluna do crescimento do dividend yield num período de 3 anos, há outros fundos que apresentaram maior patamar de crescimento que ele também, que podem ser opções aí para o investidor que pretende pegar o fundo de papel nessa faixa aí, nesse porte. E o último fundo dessa lista é o MCCI 11, que também é um fundo de papéis aí que vai fechar aí com os dados detalhados desse fundo para a gente fazer a comparação entre todos eles e escolher os 3 melhores. Vamos começar pelo portfólio do fundo, com as principais posições em CRIs. A maior posição é o WT Morumbi, responde por 15% do patrimônio total. O CRI possui indexação por IPCA mais 6%, lastreado no contrato de compra e venda do prédio de 35 mil metros quadrados. Trata-se de um AAA na Avenida Nações Unidas. O CB2 possui IPCA mais 7% e tem como garantia 6 galpões logísticos de um fundo de investimentos, LTV de 60%. O CB3 possui a mesma garantia anterior, mas está indexado a IPCA mais 6%. Somando as duas participações e mais uma terceira que o fundo possui, tendo a mesma garantia, chegamos a 16,3% do patrimônio líquido do MCCI 11, passando a ser, portanto, a maior posição individual do fundo. O CRI Newport tem como lastro o CD da Ipera, em Goiânia, com 76 mil metros quadrados de área bruta locável, indexado a IPCA mais 5,6%. O CRI Superfrio possui como garantias 2 galpões, sendo um em Barueri e outro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Está indexado a IPCA mais 7%. O LOG 2 tem como garantia um galpão logístico em Mauá, São Paulo, com IPCA mais 7,2%. O renda residencial está indexado a IPCA mais 6,5%. Tem como garantia unidades residenciais na cidade de São Paulo. O CRI Green Towers possui como garantia a alienação das cotas do FII, que possui 15% da laje corporativa do edifício Green Towers em Brasília. Está indexado por IGPM mais 4,75. E por fim, entre as posições mais relevantes, temos o Plaza Iguatemi, com a garantia de 5 andares de laje corporativa em edifício na Faria Lima, indexado por IPCA mais 7,25%. Neste resumo, vemos que 79% do patrimônio líquido do fundo está na categoria de CRI. A maior parte, 71% desse total, está indexado ao IPCA, 8% ao CDI e 3% ao IGPM. Em termos de setores, se destacam o logístico e o comercial. 73% do total das garantias estão no estado de São Paulo. Temos 13% de fundos imobiliários no portfólio do MCCI 11 ainda, mas com uma posição bastante relevante do MCHY11, um fundo de papel high yield da própria Mauá Capital, e que tem apresentado dividendos na casa de 15,4%. Abrindo o resultado do MCCI 11, vemos que de 16 milhões de receita total, 7 milhões vem somente de juros e prêmio dos CRIs. 3 milhões e meio vem da correção dos CRIs e uma parcela menor dos ganhos de capital. Mas essas parcelas podem variar bastante no mês a mês. Mas mesmo assim, o fundo busca amortecer essa variação de forma a manter a distribuição estável. Nesse gráfico podemos perceber o nível de estabilidade e distribuição do fundo, que aliás tem sido crescente desde 2020. Nesse histórico, vemos o rendimento do fundo comparado com o CDI. Mesmo com a queda durante a pandemia, seu resultado tem sido superior ao IFIX e ao CDI no mesmo período. Já o volume de negociação
apesar de uma pequena queda nos últimos meses, tem ficado em 3,3 milhões, o que é um bom nível de liquidez para um fundo imobiliário. E finalmente vamos ver os pontos positivos e negativos para investimento no MCCI 11. Do lado positivo, apesar das variações de resultado, o fundo consegue manter boa estabilidade de rendimentos e valores de dividendos crescentes. É um fundo que possui uma boa liquidez e tem uma maior participação no setor logístico, que foi aí mais resiliente, principalmente aí na crise sanitária que a gente teve recentemente. Do lado negativo, é um fundo com grande indexação ao IPCA, portanto, reduz o rendimento com esse cenário que a gente teve nos últimos meses de deflação, apesar que, como todo brasileiro, o cenário de deflação não deve ser seu cenário base, né? Então, há de se esperar aí que a gente possa ter aí o retorno da inflação em breve aí no Brasil. O dividend yield baixo e a relação preço por valor patrimonial alto em comparação com outros fundos de porte semelhante da Bolsa e da mesma categoria. Bom, depois de passar por todos os fundos, essa é a lista aí de todos eles com as suas principais características e os principais dados. Analisando aqui em termos de dividend yield, vale destacar o RZTR11, o MAL11 e o Habitat 11. O MAL11 por ser um fundo de tijolos aí, né, tem o HGBS11 também, mas como normalmente a cota vai se corrigindo pela inflação, né, no longo prazo, diferente do fundo de papel em que você captura o rendimento, aí, a valorização que você teria na cota por meio de dividendos, por isso que ele foi selecionado. Analisando a relação entre preço e valor patrimonial, o HGBS 11, o RBRR e o TORD são os que apresentam os menores valores. Crescimento do dividend yield em 3 anos vai o destaque para o KNCR 11 com 44%, o MAL 11 tem um resultado bom também de 27%. Em termos de liquidez diárias, os dois fundos da Kinea são imbatíveis, mais de 10 milhões de reais diariamente aí de liquidez. Temos o número de cotistas aí, né? São vários, nesses fundos aí, são números de cotistas razoáveis, acima aí de 60 mil cotistas, né? Valores em caixa, né? Sem grandes destaques, exceto o MAL 11, que tem um valor um pouco mais alto, e o RZTR 11 também. Analisando agora o patrimônio líquido, os dois da Kinea são os maiores patrimônio líquido, 7,8 bilhões de reais e 5,2. Em termos de taxa de administração, os dois fundos de shopping têm as menores taxas, 0,5% e 0,6%, né? E agora a gente vai fazer uma comparação de quem investiu há 1 ou investiu há 2 anos atrás nesses fundos, como é que se saíram. Na primeira coluna a gente tem a valorização das cotas nesse período, os rendimentos recebidos nesse período de 1 ano, no caso da primeira avaliação, e o total. Analisando esse total, fica o destaque para o MAL 11 e o RZTR 11. Os dois conseguiram aí trazer um resultado combinado bastante interessante para o investidor. Agora a valorização da cota em 2 anos, os proventos em 2 anos e quando a gente pega um horizonte um pouco maior, de novo o RZTR 11 aparece, vale um destaque, e o Kinea, o KNCR 11, tem um resultado bastante interessante. Ele tem uma característica também importante que a gente já viu, né? Maior parte aí do seu portfólio está vinculado ao CDI. Com o aumento da taxa de juros, a gente tem aí um aumento significativo nos rendimentos. E finalmente a lista dos 3 fundos aqui para compor uma carteira, uma simulação de uma carteira. Lembrando que não é uma recomendação, você deve estudar aí, buscar fazer as suas avaliações individuais aí de cada fundo imobiliário. Os 3 escolhidos foram o RZTR 11, que é um fundo da área de agro, o MAL 11 de shopping e o KNCR 11, um fundo de papel. Se a gente fosse investir aqui, colocando aí 32 cotas de RZTR, 32 de MAL 11 e 35 de KNCR, a gente investiria aí próximo a 10 mil reais e conseguiria um retorno aí de 105 reais por mês.
Então, uma forma aí, um exemplo, né, de como com investimento aí de R$ 10.000, um investimento que não é até um investimento tão grande, você conseguiria gerar uma renda passiva aí na casa de R$ 100, que de certa forma já ajuda em alguma coisa, pode ser uma conta de luz, uma conta de gás ou coisa do tipo, né? É, e esse é o motivo aí principal porque esse tipo de dispositivo financeiro tem atraído tanto aí, né, a atenção do público e crescido bastante aí nos últimos anos. Ficamos por aqui, então, depois desse comparativo. Desejamos a todos aí um excelente 2023 de bons investimentos e que tenham sabedoria para conseguir identificar aí oportunidades que possam surgir para 2023, que deve ser um ano bastante desafiador aí do ponto de vista de investimentos, né, de maneira geral. Se gostou do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também conhecer outros vídeos aí, né? A gente não, no canal não fazemos análise somente de fundos imobiliários, mas também temos ações, BDRs, num número bem menor, mas também estamos buscando aí aumentar essa participação e fazer uma análises mais detalhadas de BDRs também e ações estrangeiras. E além dos FIAGRO também, que são também uma área que está crescendo aí e que tem uns instrumentos bastante interessantes também.